Inclinar sua cabeça. Senhor, nós te louvamos, te adoramos, te engrandecemos, ó Pai, porque o Senhor é a fonte do nosso sucesso, a fonte do nosso crescimento, a fonte de todas as conquistas, Senhor, que estamos pensando, imaginando em alcançá-lo, Pai. Por isso oramos nesta noite, colocamos as nossas vidas diante de Ti. Oro para que o Senhor nos dê a sabedoria, a direção, o entendimento necessário para que possamos avançar e crescer cada dia no Teu reino. Assim como Salomão orou pedindo sabedoria ao Senhor para conduzir o Teu povo para um caminho de sucesso e de conquista, assim nós oramos nesta noite. Pai, dá-nos sabedoria para caminhar, dá-nos sabedoria para construir, para edificar. Dá-nos sabedoria, Senhor, para conduzir a Tua igreja, a GDM, a liderança, trilha de treinamento, tudo aquilo que é preciso, Senhor, para levar o Teu povo a um alto nível de crescimento e de conquista. Oramos nesta noite, nos colocamos diante de Ti e declaramos a total dependência do Senhor nas nossas vidas. Oramos para que o Senhor nos direcione nesta reunião, tanto para ministrar, quanto para entender o que será ministrado, e que cada um possa aplicá-lo em suas vidas e alcançá-lo o sucesso necessário, Pai, que o Senhor tem para cada um, em nome de Jesus, amém. Amém? Dá mais um aplauso ao Senhor Jesus, por favor. Podem sentar, sejam todos bem-vindos nesta noite maravilhosa de domingo, onde quando a gente pensa que o inverno vai embora, ele volta de novo, né? Queria saber se nós temos aí a foto lá da chácara, temos aqui? Vamos colocar uma foto lá, opa, desculpa, estava tirando foto aqui, pode tirar. Temos uma foto ali do centro de treinamento, onde estamos fazendo uma piscina lá, e em breve, então, ela estará. Neste verão ainda queremos usar ela. Temos uma piscina que está pronta, então, e temos essa piscina aqui, que se você comparar com aquela lá, o Israel fez uma filmagem aérea com o drone, dá para ver o tamanho dela se comparar com aquela lá. Essa aqui, então, é uma piscina de 250 metros quadrados, é semi-olímpica, e aquela casa de material que dá para fazer um bunker ali, se der a guerra, nós podemos tudo entrar ali dentro, aquilo ali é a caixa de máquinas. E então, essa semana para a semana que vem, queremos ver se já estamos fazendo todo o encanamento dela, e queremos ver se colocamos agora piso nas paredes, e vamos pintar o fundo dela, e vamos emparelhar toda a terra ali, daí é só banho, sombra e água fresca, amém? Coisa boa, nós merecemos isso. Tomo banho uma vez por ano, mas gosto de fazer, mas de tomar banho não gosto. Até que na piscina ainda vai, né? Muito bem, nós teremos o que nesse final de semana mesmo? 3 lembram, libertação. Então, se você não fez ainda, esteja lá para fazer. E se você já fez, esteja lá para ajudar, então, no que é preciso, para estar aprendendo, olhando se você já fez, para depois estar ajudando a ministrar aqui em Teotônia, em outra cidade. Dia 1º agora, dia 15, nós estaremos no Rio de Janeiro, passando Libertadores, que é o que foi passado na chácara. Importante você se preparar, porque você tem a oportunidade depois para viajar e para lugares que você talvez não iria de outra forma, você pode ir ajudar nos ministérios. Teremos um evento na praça em Palmitinho no dia 23. Minha esposa não está aqui, ela que é a dona ela que aqui cuida das datas. Eu ia recorrer a ela, mas eu acho que é dia 23, se eu não estou enganado, de dezembro. Pessoal, eu aqui em Teotônia, eu sou presidente do Podemos. E eu queria convidar você que vê a política como algo importante. Nós não misturamos política aqui com a igreja. Então, nós teremos uma reunião separada lá na chácara, segunda-feira. Então, se você vê política importante, vai lá. Não é se gosta. Gostar, eu também não gosto de política, sinceramente. Não gosto, mas eu sei que é importante.
e eu sei que a gente não gosta porque ela é feita errada. E se a gente não for fazer certo, ela vai continuar sendo errada, e não adianta reclamar, tá? Não adianta, se a gente quiser que as coisas não continuem erradas, a gente tem que ir lá e ajudar a mudar. Então, quero convidar vocês que acham que está errada a política e querem ver algo diferente, vai lá na reunião e escute lá, que nós estaremos preparando um projeto para a Teotônia, que nós não seremos mais usados pela política, nós vamos usar a política para cumprir um projeto. Então tem que ter partido, tem que falar em política, porque não tem outro caminho. Mas nós estaremos lá amanhã às 19h30 da noite, então preparando e organizando essa reunião, amém? Muito bem, eu queria ministrar uma palavra nesta noite, que ela direciona a vida de uma pessoa, porque ela gera a identidade. Nós estamos vivendo uma geração que ela substituiu o propósito por opiniões, e ela tornou-se uma geração de muitas ideias e pouco materialismo. Então nós temos uma geração que sabe tudo e não faz nada, não sabe fazer nada. Quer dizer, sabe tudo na mente, mas na prática não sabe praticar o que sabe na mente. E hoje à noite nós vamos entender isto de uma forma muito clara nessa ministração, que ela chama propósito e opinião. Porque você não consegue andar nos dois, ou você anda num, ou anda no outro. Quando você anda no propósito, você anda naquilo que Deus te criou para andar. E o que te tira do propósito são as opiniões. Então, quando você começa a consumir opiniões das pessoas, quanto mais opinião você consome das pessoas, mais confuso você fica. Então, quando você substitui o propósito pela opinião, você não vive o propósito. Porque a opinião, ela não te permite viver o propósito. Porque a opinião, ela leva você, na linguagem brasileira, a chutar para todo lado. E não se detém em ser bom em nada, não faz nada do que é bom. Então nós vimos aqui que a obediência para esta geração é uma opção. Então você vê empinando moto na rua, você vê fazendo racha de carro, você vê que não se compromete muito pelo resultado que terá. Você vê que hoje as empresas estão tendo grande dificuldade para ter funcionário que reproduzem o que é pedido para fazer, grande dificuldade. Eu não sei o que virará a mão de obra ali na frente, porque, e se você for falar com os nossos jovens, eles têm tudo para te ensinar. Principalmente se você tem adolescente em casa, não sei se é só lá em casa, mas eles sabem tudo para te ensinar. Eu estou com 56 anos e vivi muita coisa da minha vida, mas cada vez que eu vou dizer para os meus filhos que eles precisam fazer alguma coisa, eles querem me ensinar em tudo. Você está entendendo? Quer dizer, uma geração que quer ensinar tudo, mas você olha e não tem os frutos daquela... Eu pergunto, tá, mas aonde está a realidade disso tudo? Onde está a prática disso tudo? Você está entendendo? Então nós vimos aqui o quê? Nós vimos aqui que eles acreditam que eles têm opção. Você grava uma frase que eu vou te dizer. Você tem opção no que você consome, mas você não tem opção no que você se torna. Você pode escolher o que você se alimenta, mas você não pode escolher o dano que gera depois. Está entendendo? Não tem jeito. Você pode escolher o que você semeia, mas você não pode escolher o que você colhe. O que você colhe vai ser um resultado daquilo que você semeou. Não tem opção. Então nós vimos aqui que o propósito, quando a pessoa ela é cheia de opinião, a sua identidade, ela perde a sua identidade. Porque a mente humana, ela tem uma capacidade de armazenamento. Daqui 30 minutos, tudo que eu falar, você não grava mais. Você esperar alguém lá na rua lá e dizer para ela assim, olha,
como é que foi o culto? O culto estava maravilhoso, tá, mas me fala uma coisa que foi pregado ontem à noite. Não lembra. Amanhã de noite já não lembra mais. Porque amanhã de manhã já começa a encher a cabeça de outras coisas. Quando chega de noite, não lembra. Então, para você lembrar, você tem que anotar. Então, o Thiago Brunet, que é um grande empresário e ensinador, ele disse que ele não consome nada na vida dele se não for por indicação. Quer dizer, esse negócio de você pegar o celular e ficar ali na rede social, no Instagram, girando, que para você parece que não está fazendo mal. O Facebook, girando, olhando as fofocas, conversas, coisas ali, parece que não está te fazendo mal, mas você está consumindo tudo. E está enchendo a tua mente daquilo ali. Está enchendo a tua mente. Quando você vai fazer uma coisa, aquilo ali vai interferir naquilo que você vai fazer. Então, a mente das pessoas, esse resultado hoje desses Facebook, dessas redes sociais, que essas crianças ficam lá, os olhos assim, de noite. E nem veio o resultado, não veio nem nos olhos ainda do que isso vai gerar no futuro, e nem aqui não veio o resultado. Virá ainda, porque isso é uma plantação que é demorada para colher, não é de um dia para o outro. Então, o que é importante que você compreenda nessa noite? É muito importante que você compreenda nessa noite que o resultado que você terá de sucesso, ele não está condicionado à quantia de coisa que você pensa que sabe, mas é o que você é capaz de realizar bem feito. Bem feito. E esse bem feito, ele tem um segundo processo que é importante que você compreenda, que o bem feito que você vai realizar é aquilo que você gosta de fazer. E aquilo que você gosta de fazer está relacionado ao propósito de Deus para a tua vida. Você gosta daquilo. Vocês estão entendendo? É aquilo que a gente sempre fala. Se pegar o Ronivan aqui, que toca guitarra e canta no louvor, ele gosta de fazer. Se ele não gostasse, ele não estava fazendo. Mas se pegar ele e colocar lá de professor das crianças lá embaixo, provavelmente ele não vai suportar. Porque não é que ele não é capaz de cuidar de criança, mas ele não tem vocação para isso. Ele não tem, o propósito da vida dele não é esse. Vocês estão entendendo? Então, sempre quando uma pessoa pensa assim, eu vou abrir uma empresa para ganhar dinheiro. Qual empresa será que eu podia abrir para ganhar dinheiro? Você nem abre. Porque, na verdade, dinheiro, se você é bíblico, se você correr atrás do dinheiro, você nunca tem. Então, se você trabalhar em algo que você acha que é necessário para a sociedade, então quando você vai abrir a empresa, você procura uma necessidade da sociedade e não algo para você ganhar dinheiro. Porque quando você procurar algo que a sociedade necessita, normalmente você tem uma vocação para aquilo. Porque aquilo que estão te apresentando na sociedade não é satisfeito para você. Você vai num lugar comprar aquilo, você olha para aquilo e você diz, poxa, mas esse negócio aí não serve, tinha que ser melhor, isso aqui tinha que ser melhor. Quer dizer, a tua vocação, o propósito de Deus para a tua vida é que te leva a enxergar as coisas, desprezar o que é feito fora do propósito, e te leva, na verdade, a te interessar por aquilo que está dentro de ti, que é o propósito de Deus da tua vida. Então, é muito importante que você entenda nessa noite que o propósito, as escolhas da sua vida, é como o leme de um navio. Todas as escolhas que você fizer, elas vão definir uma direção para o teu futuro. Cada escolha que você faz define uma direção. Então você imagina uma pessoa que está num barco e ela não sabe aonde ela quer ir. Ela não sabe aonde ela quer estacionar o barco.
Ela não sabe o que ela vai fazer, nem aonde ela vai, nem aonde ela precisa deixar o barco parar. Então, ela fica levada pelo vento. Quando você, na verdade, não entende sobre propósito, qualquer companhia te serve. Você está entendendo? Qualquer companhia te serve, menos o propósito vai acontecer. Porque o propósito que Deus tem para a tua vida, Ele tem pessoas definidas para te ajudar a realizá-lo. E essas pessoas, pode ser que elas andarão com você até parte do propósito, e pode ser que a deixada delas te abandonarem e ir embora, pode ser um empurrão para o propósito. Vocês estão entendendo? Quando nós olhamos o caso de José, por exemplo, Deus tinha um propósito de levar José a governar no Egito. E por quê? Porque José teria que alimentar seus irmãos, teria que alimentar seu pai, teria que alimentar todo o Egito. E quem é que teria que ajudar Deus? Os irmãos de José. E para eles ajudarem Deus, eles teriam que empurrar José para o Egito. José ia ter que ir para o Egito. Se os irmãos de José amassem José que nem o pai dele amava, jamais José poderia ir para o Egito. Porque quando José saiu de casa, o pai quase morreu, né? Ainda mais que levaram uma túnica suja de sangue para o velho e disseram que os bichos tinham comido o filho dele no caminho. Então, o que eu quero dizer para ti? Quando você entende de propósito, querido, você entende que até as coisas ruins da tua vida te empurram para o sucesso. Você está entendendo? Então, pensa comigo o seguinte, quando Jonas, ele vai no barco, quando deu problema no barco que começou o vendaval, os caras do barco, eles falaram coisas essenciais. Quer ver? Coloca Jonas ali para nós, capítulo 1, por favor. Nem ia falar sobre isso, mas vou mostrar para vocês. Já dentro do assunto do propósito. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai para a grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Este era o propósito de Deus para Jonas. O propósito de Deus estava aqui. Agora pense o que é opinião. Agora vamos entender o que é opinião e o que é propósito. Eu baixei aqui bem rapidinho, porque eu também não tinha feito mas depois eu pensei, não, vou pregar sobre propósito. Talvez alguns não sabem bem claramente o que é propósito. Vamos entender o que é opinião. Opinião é um julgamento pessoal. Foi isso que Jonas teve, ele teve um pensamento pessoal, um ponto de vista subjetivo ou um parecer sobre algo que não é comprovável, como um fato, e a forma como alguém interpreta um acontecimento baseado em crenças, sentimentos, pensamentos, e pode variar de pessoas para pessoas. Resumo: opinião é pessoal, baseada no ponto de vista individual, e ela não pode ser transmitida para pessoas. Se ela for transmitida para pessoas, ela não vale de nada. Então, diz para o teu vizinho, para de dar opinião na vida dos outros. Diz assim, porque nem a sua você não sabe cuidar. Tá bom isso aí, minha linda. Muito bom, muito obrigado. Então, querido, tem pessoas que elas só sabem dar opinião. Tudo estão dando opinião. E hoje, muitos não compreendem que opinião não vale nada. Então, sempre quando uma pessoa vai dar opinião, eu estava ensinando isso para os meus filhos, eu disse, quando vocês querem me ensinar alguma coisa, vocês perguntam se eu quero aprender. Porque se eu não quero aprender, você não precisa querer me ensinar. Porque opinião não vale nada. Não vale nada a opinião. Porque a opinião, ela é um argumento carnal
para tirar você do propósito. Então, quando você dá ouvido à opinião, olha aqui, ó, eu vou pegar aqui, eu pedi para minha esposa preparar aqui para mim fazer na prática para você. Você quer ver uma coisa aqui, ó? Eu vou pegar um papel amarelo, não, achei que tinha botado no meu copo, tirar dali. Ó, vou pegar um papel rosa, vou colocar ali. Vou pegar um azul, já botei. Verde, vou colocar aqui. Tá. Enfim, vou botar um monte de papel. Está atrapalhando isso aí. Agora, isso aqui são tudo formado de opinião. Agora eu pergunto para você, eu poderia beber a água antes de colocar tudo isso aqui dentro? E por que eu poderia beber essa água? Porque ela não estava suja. E o propósito que essa água ela foi feita é para matar a sede humana. Por isso ela tem todo um cuidado para matar a sede humana, porque ela é uma água limpa. Vocês estão entendendo? Agora, eu só coloquei esses papel dentro aqui. Essa água aqui, ela já é saudável para beber? Agora eu quero perguntar para você o seguinte, eu já estraguei o propósito da água só em colocar isso aqui dentro, já virou uma mistureba. Agora eu quero perguntar para vocês, que cor é que tem aqui dentro desse copo? Vocês conseguem definir uma cor? Isso é a tua vida. Tua vida está assim. Você está entendendo? Porque ela está cheia de opinião da televisão, lá da casa do teu pai, quando você era criança, quando você teve amizade, que tudo que você teve na tua vida, ela está assim. Então, se você vem para Jesus e não entende que você era uma marionete do diabo, que fazia tudo que os outros queriam, que fazia tudo que o diabo queria, e você não joga fora todo esse lixo, para entender que você é uma pessoa que tem um propósito de vida com Deus, e que isso vai se cumprir, e que a partir de agora você não precisa mais ser alimentado por confusão, precisa mais ter um rastro de confusão na tua vida, mas na verdade de propósito. Então, pergunta para o teu vizinho, você é uma água limpa? Uma água suja? Ou uma mistureba? Quando nós olhamos aqui, ali está o propósito que Deus tinha para Jonas. Agora pensa comigo o seguinte, que dentro do propósito tem uma ordem. O propósito, ele é guiado por uma ordem. A ordem do propósito, nós podemos chamar ele de visão. A ordem que guia o propósito da tua vida, nós podemos chamar de visão. Por quê? Porque todo propósito tem uma visão. Visão significa aonde você vai pegar o barco. Quantos quilômetros você vai andar com o barco? Qual é o tipo de água que você vai encontrar nesse caminho, as dificuldades? Quanta gasolina você terá que colocar no motor do barco para chegar lá aonde? Qual é o pedrão ou porto que você vai encostar o barco, que será o teu destino final? Quer dizer, quando você chega no reino de Deus, você não sabe quem é. Então você não sabe para onde vai. Agora, quando Jesus ele nos devolve a nossa identidade em Cristo, junto com a nossa identidade, ele entrega a visão. A visão é algo que eu não consigo me direcionar sem ela. Estão entendendo? É impossível eu cumprir um propósito sem visão, porque a fé, ela não é mística, é aquilo que eu falei para você aquele dia, não adianta você acreditar que você vai alcançar o que Deus tem com você andando com qualquer pessoa. Não adianta você pensar, querido, que por você ler a Bíblia, orar e cantar louvores, você vai para algum lugar escutando algum tipo de pessoas e perdendo tempo junto com elas, porque você não vai. Então entenda o seguinte, agora vamos seguir em frente aqui, porque nós podemos pegar centenas de direção de propósito perdido. Veja só, Jonas se dispôs, mas para fugir de Deus.
fugir do propósito que Deus tinha para ele, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou ali um navio que ia para Tarsis, que é o oposto. E pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus, daquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Agora presta atenção no seguinte: mas o Senhor lançou sobre o mar forte vento, e fez-se o mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Qual era o problema do vento? Qual era o problema do vento? Jonas. E qual era o problema de Jonas? Propósito. Vocês estão entendendo? Qual era o problema do vento? Jonas. Qual é o problema de Jonas? Saiu do propósito. Agora, entenda o seguinte, que onde Jonas estava, as pessoas estavam com sérios problemas. Estão entendendo? Jonas estava colocando a vida dos outros em risco. E quem do barco tinha ouvido a Deus? Quem estava no barco que tinha ouvido a Deus? Jonas. E quantos estavam quase morrendo? Não sei, ali a Bíblia não descreve muito o número, se descreve, eu não estudei mais profundo, mas talvez 3, 4, 5 estavam com a vida, arriscando a vida por causa de Jonas. Então entenda o seguinte: quando você está em confusão, você está matando pessoas e tem pessoas morrendo no teu barco. Pode escutar, crente que não está alinhado, está matando gente. E crente, na verdade, que está vivendo fora do propósito, as pessoas se encostam nele e morrem. Porque, na verdade, Deus, Ele não sustenta pessoas fora do propósito. Dá para dizer que o cristianismo é a conversão de uma pessoa que sai da ilusão para uma pessoa que ela vai viver o propósito. Agora preste bem atenção. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus. Então eu pergunto, quantos evangélicos? Quem é que estava afundando o barco por causa do vento? Jonas. Você só entendendo o que é um crente? Olha para o teu vizinho e fica quieto, não precisa falar nada. Carga que estava no navio para que o aliviasse o peso dela. O que era a carga? A carga era das pessoas. Você entende? Os bens, eram os bens que tinha comida, que estavam levando tudo junto no barco. Olha, vou jogar fora, para ver se nós sustentamos o barco de pé com o cara que está fora do propósito, porque o barco estava afundando. Agora eu quero perguntar para você, o problema estava nos bens? Diz para o teu vizinho assim, você está perdendo dinheiro? Pergunta para ele, você acha que o problema está do dinheiro? Querido, quando você pega alguém que está fora do propósito de Deus, você quebra, ele te quebra, porque ele entrou no teu barco e Deus vai balançar o teu barco por causa dele. Vai balançar o barco por causa dele, porque todos os que tiveram fora do propósito tiveram problema. Isso é uma coisa que a gente não compreende, que a Bíblia diz assim, não façam aliança com o ímpio. Não faça aliança com o ímpio. Por quê? Porque o ímpio entrou no teu barco, tu está perdido. Agora, ela também pode dizer, não faça aliança com quem vive fora do propósito, porque quem vive fora do propósito também é ímpio. Vocês estão entendendo? Eu já ia tomar desse aqui. Não, tomar desse aqui. Esse aqui perde a identidade. Vamos ali. Então, lançaram as cargas que estavam no navio para aliviar o peso dela, e Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Essa palavra de dormir profundamente no lugar escondido é o lugar aonde
todo cara que está fugindo vai. Você vira o Lázaro se escondia em tudo que era buraco, porque ele estava fugindo. Quem está fugindo está sempre tremendo de medo, é o crente que está suando, frio ali no banco. Ele está olhando para todo lado, nervoso, preocupado, ele tem medo de fazer tudo, na verdade, porque ele está fugindo. Então, Jonas, quando ele estava fugindo, ele era um sujeito que provavelmente ele já se escondeu no fundo do navio, porque o navio provavelmente não tinha mais um lugar para baixo, um outro piso, porque senão ele ia para o último piso. Você está entendendo? Porque quem está fugindo sabe que está errado. Quem está fugindo sabe que está errado. Quem está fora do propósito sabe que está errado. Não adianta duvidar. Agora, veja só. E chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: o que se passa contigo? Você sabe que tem crente, às vezes, que dá vontade de perguntar: tá, mas o que está acontecendo contigo, cara? Porque o cara está fritando, está ali 6 anos, 10 anos, no mesmo banco. Tu vê o cara de bicicleta na rua, passa 6 anos o cara de bicicleta. A pessoa estava fazendo uma coisa, passa 6 anos, ele está pior, em vez de estar melhor do que aquela situação. Culto vem cada 3, ele vem 1. Para não pensarem que ele desviou na fé, que ele não tem mais religião. Agora, entendam uma coisa, o seguinte, que a primeira pergunta, os caras começaram a olhar, porque eu pergunto para você o seguinte: se você está em 5 pessoas numa sala e sumiu um computador, vão querer saber qual dos 5 foi que pegou. Os caras viajavam sempre e nunca tiveram tormenta. E aquele dia deu uma tormenta fora do normal. E eles clamaram aos deuses deles, e nem os deuses deles, que quando a Bíblia fala em deuses, a Bíblia não está falando do Deus de Israel, está falando uma entidade espiritual que as pessoas adorem, principalmente nessa época, que cada um tinha o seu Deus, a sua entidade espiritual, que hoje nós sabemos que isso é das trevas, nem é de Deus. Então eles clamaram aos deuses deles e eles não socorreram. E o que eles disseram? Tá, mas tem alguma coisa, algum Deus irado com alguém que está aqui dentro. Porque se não tivesse nenhum Deus irado com alguém que está aqui dentro, nós ia clamar o nosso, e esse cara tem que ser mais forte do que o nosso. Vocês estão entendendo? Então ele disse o seguinte: o que se passa contigo, agarrado no sono, num momento perigoso, extremamente perigoso? Levanta-te, invoca o teu Deus. Preste atenção que essa palavra aqui, ela está extremamente errada. Errada não no contexto quando se fosse Jonas falando do Deus dele, mas esse Deus ali, ó, esse Deus, ele deveria de ser com D maiúsculo, para ele ser o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, maiúsculo. Como ele é minúsculo, significa que eles estavam invocando os deuses que nós, cristãos que conhecemos libertação, chamamos de orixá, os orixás. Então eles estavam invocando os deuses, que é deuses com D minúsculo. E eles disseram: tá, e o teu? Nós invocamos o nosso aqui e o vento não acabou. E o teu? Por que tu não invoca o teu Deus? Agora veja só. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Clame o teu Deus, porque assim o teu Deus vai vir ao nosso encontro e ele vai nos socorrer. Só que eles não sabiam que era dele mesmo que Jonas estava fugindo. Vocês estão entendendo? Era dele mesmo que estava fugindo, era do Deus. Não era do Deus deles, porque o Deus deles era com D minúsculo, mas o Deus de Israel que Jonas estava fugindo, por isso ele não podia invocar. Agora veja só, o sofrimento ali embaixo,
o sofrimento estava condicionado ao relacionamento que Jonas tinha com Deus. Sofrimento estava condicionado ao distanciamento do propósito de Jonas para com Deus. Os outros deuses dos outros tripulantes do barco não era o Deus de Israel, então não tinha poder para socorrer eles, naquele caso ali, que estava sob o controle do Deus de Israel. Talvez assim, esse Deus se lembre de nós para que nós não soframos. Então, quer dizer, sempre quando você vai orar, qualquer coisa que você vai falar com Deus, é muito importante que você sempre lembre algo na Bíblia parecido com a sua situação que você está passando, ou uma promessa de Deus na Bíblia, e você lembre Deus daquela promessa. Lembra Ele daquilo. A tua melhor oração é você lembrar Deus que Ele fez uma promessa. Às vezes eu estou fritando, né? Às vezes eu estou com um problema sério, e eu digo, Deus, o Senhor prometeu, está escrito aqui na tua palavra, o Senhor prometeu que o Senhor estaria comigo nessa situação, quando eu passasse por ela. Então, a melhor oração da tua vida é no momento em que você está enfrentando, que são uma dificuldade, uma adversidade de guerra, né? Durante o dia que você enfrenta, você lembrar Deus daquela situação, porque foi isso que eles pediram. Peça para o teu Deus, quem sabe Ele lembra de nós aqui e nos tire dessa situação. Agora presta atenção no seguinte. E dizia uns aos outros, vinde e lançamos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançamos sorte, caiu sobre quem? E por que tinha vindo mal para o barco? Por causa de Jonas. Não era por causa de Jonas, é por causa do propósito que ele estava desviado. Vocês estão entendendo? Era o propósito. Ele tinha saído do propósito, então o mal que estava afligindo ele era um problema de propósito. E, veja só, e então lhe disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lembra dessa palavra, que ocupação é a tua. Que ocupação é a tua, significa o seguinte, qual é o propósito teu? Qual é o teu propósito? Qual é a tua ocupação? Você vai entender. Declara-nos, porque eles sabiam que uma coisa estava totalmente ligada à outra. De onde tu vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Sabe o que ele estava perguntando? Se nós conseguirmos saber qual é a tua identidade, nós saberemos qual é o teu propósito. Se a água limpa, nós já sabemos que é para saciar a sede de pessoas. Você está entendendo? Se a água suja, nós já sabemos que tem que botar fora. E lavar o copo, porque se você lavar o copo, você pode recomeçar o propósito. O que eu quero dizer com isso, querido? Se você está sofrendo, hoje, você está fazendo outros a sofrer. Você está entendendo? Porque a pior tristeza para um pastor é ver um filho espiritual que nunca é abençoado, está sempre reclamando. Pior tristeza para um pai é ver um filho que nunca muda, não muda, nunca aprende a fazer nada na vida, está crescendo e não aprende. O que eu quero dizer? O teu fracasso destrói pessoas. Você está entendendo? Quando você está fora do propósito, tem gente afundando o barco por tua causa, porque quando você tem tempo na vida que você podia estar acrescentando na vida de pessoas com o propósito de Deus, você sabe o que era o propósito de Deus? Era levar a palavra de Deus a Nínive. Você sabe o que era Nínive? Uma cidade que Deus amava e o povo não a conhecia. O povo não conhecia Deus de Israel. Ele conhecia os outros deuses, mas não de Israel.
E o propósito de Jonas era levar a palavra a Nínive. Você está entendendo? E ele tinha pegado o caminho contrário ao caminho de Nínive. Então ele tinha abandonado o propósito que Deus tinha para a vida dele. Quando uma pessoa está fora de propósito, ela pode clamar. Ela pode clamar. Quanto mais ela clama, o melhor mesmo. Diz para o teu vizinho, o melhor mesmo, se você está fora de propósito, é te largar na água. Eles pensaram o que era melhor: todo mundo morrer, o barco afundar, as riquezas já tinham perdido. Então ali agora, de quem? Por causa de quem? Qual é a tua ocupação? Onde tu vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? É claramente que eles estavam querendo saber a identidade dele. Escuta, se tu é de Israel, de que terra tu veio? Tu veio de Israel? Se tu veio de Israel, então tu adora o Deus de Abraão. Tu é judeu, adora o Deus de Abraão. Quer dizer, através do propósito que a pessoa está vivendo, você chega à sua identidade. Está entendendo? Então, professor não é aquele que faz faculdade. Aquele que faz a faculdade melhora. Como é que eu vou dizer assim? Traz uma identidade secular de professor. Mas professor é aquele que está dando aula. Se o cara ter certificado, fez faculdade, pedagogia, não está dando aula, nunca deu aula, para mim ele não é professor. Professor para mim é aquele cara que está dando aula. Agora, se você chegar numa escola e tiver um cara dando aula, você já chama ele de professor. Você está entendendo? Agora, se você chegar na rua e enxergar um professor, você não vai chamar de professor, porque você não vai saber que ele é professor, porque a identidade dele não é revelada no ambiente que ele está sozinho. A identidade tua é revelada no ambiente que você está cumprindo o teu propósito. Você está entendendo? A tua identidade não é revelada no lugar que você está sozinho. A tua identidade é revelada no lugar que você está cumprindo o teu propósito. Então o lugar que Jonas estava não era ruim. Quero perguntar para você, um barco em alto mar é ruim? É ruim ter um barco no meio do mar? Não é ruim. Jonas era o problema para o barco. Porque quando a pessoa está fora do propósito, ela mata os outros. E ali ela ia matar todo mundo. Agora, veja só o que eles decidiram então. E eles lhe responderam. Ele respondeu, eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez os céus e a terra. O que Jonas estava dizendo? O meu é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Daí escuta bem. E então os homens ficaram possuídos de grande temor. Temeram o Deus dele que ele estava fugindo. E que é isto que fizestes? Pois sabia os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. E disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. E respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei, por minha causa, vós sobreveio essa grande tempestade. Agora eu pergunto para você, o barco tem quantos dentro? Como é que eles estão? Como é que eles estão? Quando Deus diz para Abraão em Gênesis capítulo 2, versículo 12, sai da tua terra,
sai da tua parentela, sai da casa dos teus pais. Sabe o que Deus estava dizendo? Aí, a tua identidade está assim, ó. Abraão, você precisa virar fora. Não posso virar aqui, porque senão, mas que vontade eu estou, mas como não dá para fazer a vontade. Vira fora, Abraão, teu copo, lava bem ele, que eu vou te fazer de ti uma grande nação. Aquele copo contaminado, nem filho podia ter. Nem peixe sobrevivia dentro de uma água dessas aqui. Muito menos beber uma vida humana, beber por muito tempo. Quer dizer, a vida de Abraão estava sendo formada sobre o quê? Sobre opiniões dos seus familiares. E o propósito de Abraão estava totalmente invisível dos seus olhos. Totalmente invisível dos seus olhos. Porque onde está toda a tua família, ali está todos os problemas familiares junto. É que nem José, é o que eu estou falando de José. Lá onde José estava o centro dos problemas familiares. E José, jamais Deus poderia fazer alguma coisa na vida de José lá, no centro daquela família aqui. Mas Deus fez. Aquilo que parecia o fim, foi o início. Porque ali os irmãos de José, vêm de José, queriam matar, depois decidiram vender, empurraram para o Egito, eles nem sabiam que era Deus que estava usando eles para empurrar José. Então pense o seguinte, aquele lugar que parecia terrível na vida de José, foi o início de uma grande mudança. O lugar que parecia terrível dos seus irmãos, foi o início de uma grande mudança. A cadeia tinha o propósito de preparar José para ser governador. Se não tivesse a cadeia e a mulher de Potifar acusando José de um estupro, de um abuso que ele nunca fez, José não teria cadeia e não teria sido governador, porque lá dentro da cadeia ele foi tratado, lá dentro da cadeia ele revelou o sonho do copeiro, e lá o copeiro depois fala para José, na verdade, expande no Egito quem José era. Agora vamos prestar atenção no seguinte. No livro de Gênesis, coloca lá para nós, para vocês pegarem essa mesma ideia aqui que eu estou. Não quero sair dessa ideia aqui agora, tá? Esqueci minha pregação ali. Vamos embora. Aqui, no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Aqui na vida de Jonas, eu nem preciso mostrar para vocês mais o que aconteceu, tá? Porque vocês já sabem a vida de todos que estão fora do propósito. Quando o cara vem reclamando que é só vendaval, que é só tempestade, que está perdendo dinheiro, que está perdendo isso, está perdendo aquilo, você já sabe que ele vai ter que ser lançado nas águas. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais e vai para a terra que eu te mostrarei. Vocês gravaram bem essa palavra? Então agora você escuta no versículo 2. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, te engrandecerei o nome e tu vais ser uma bênção, Abraão. Quer dizer, sai da tua terra, da tua parentela, sai da casa do teu pai, me obedece, joga fora o que tem aí, limpa bem o copo, que eu vou cumprir meu propósito através da tua vida. Era isso que Deus estava dizendo. Agora vai para o capítulo 3. Capítulo 13 diz assim: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que palavra, que propósito poderoso de Deus para a vida de Abraão. Agora preste atenção no 4, disse: partiu Abraão como ordenou o Senhor. Preste bem atenção. Agora preste bem atenção nessa palavrinha aqui, ó. Essa palavrinha ali, ó. Preste bem atenção naquela palavrinha ali, tá? Nessa aqui, ó. Tá? Ali naquela palavrinha ali, ela indica muita coisa, porque aquele carinha ali, aquele Eleó ali, era o neto de Abraão.
E aquele neto que foi junto ali, ele era uma sujeirinha dessas aqui dentro. Mas lá na frente, ele já ia incomodar um monte aquela sujeirinha. Você está entendendo? Porque a sujeirinha ela foi se multiplicando dentro do copo. Quando chegou lá no meio do caminho, os olhos cresceram, porque ele não estava vivendo o propósito de Abraão, ele não estava limpo o copo para viver o propósito. Deus não tinha chamado ele, Deus tinha dito para deixar os parentes para trás. Não era hora de levar parente. Deus não levou os irmãos do José com José para o Egito, não era hora. José não seria preparado no Egito se tivesse um irmão junto com ele. Eles iam morrer peleando e não iam deixar Deus fazer a obra. Agora preste atenção no seguinte, querido, que Ló foi com ele e tinha Abraão 75 anos quando Ló foi com ele. Você sabe quanto destravou a vida de Abraão? Só quando ele conseguiu se desvincular de Ló. Ali em Sodoma e Gomorra, o tempo que Abraão matou naquela terra lá, digamos assim, o preço que ele pagou por essa desobediência com Ló, você imagina, Ló desceu a Sodoma e Gomorra, Ló casou, Ló teve filhos, Ló teve a mulher morta fugindo de Sodoma e Gomorra, ele foi para Sodoma e Gomorra porque os pastos, escolheu a terra de Sodoma e Gomorra porque tinha as campinas, os melhores pastos. Agora, preste atenção o seguinte, que esse propósito não tinha nada a ver com Deus. Ele estava cuidando de outras coisas. Ele estava dentro da igreja, o propósito que Abraão tinha dado, mas os olhos dele não tinha nada a ver com aquilo ali. Os olhos estavam em benefício próprio. Os olhos de Ló estavam unicamente em multiplicar o seu rebanho, multiplicar homens e mulheres que fossem cuidar dos bois, das vacas, dos porcos, e não tinha nada a ver com o propósito de Deus, que Deus tinha ali. Então Ló se tornou Jonas dentro do barco de Abraão. Você está entendendo? Então chegou um momento da vida que o Abraão jogava Ló nas águas, ou o vento afundaria tudo no meio do caminho, porque começaram a brigar, começou a gerar guerra entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, porque não havia o mesmo propósito de vida. Então começou a dar briga, começou a dar discussão, e é isso que acontece dentro da igreja. O cara chega dentro da igreja, entra no propósito de Deus, mas de repente ele se encosta em alguém que está fora do propósito. E daí ele começa a escutar, ele começa a ouvir, começa a dar corda, começa a ser contaminado. E a mente ele acha que aquilo ali não vai prejudicar. Não, eu já tenho maturidade, eu sou cristão velho, já sei o que faço, deixo de fazer. Não interessa nada, querido. Se você tiver 50 anos, que nem 56, que nem eu, e você começar a comer mais açúcar, é mais perigoso você pegar diabetes que quando tinha 20. O perigo de você se contaminar depois de velho é pior porque você fica mais bobo, não é assim? Todo velho fica bobo, né? Por isso que você vê que o vô cuida mais dos netos quase do que dos filhos. Porque quando ele é novo, está distraído com 1 milhão de coisas. Quando fica velho, fica bobo, né? Aí começa a fazer para os filhos aquilo que ele não fez, nem para os netos aquilo que ele não fez nem para os filhos. Então nós vimos aqui que não vou continuar nessa história. Não vou continuar porque vocês já viram o que acontece quando uma pessoa, na verdade, está na tua vida e ela está fugindo do propósito dela. Diz assim, sempre quando eu ando com pessoas, se Deus não colocou ela para cumprir o propósito da minha vida, ou eu para cumprir o dela, ela está destruindo a minha vida, ou eu estou destruindo a dela. Que maravilha. Quem vem para Jesus sabe. O cara estava todo perdido, depressão, vontade de morrer, se matar, nada dava certo na vida. Mas Deus coloca alguém na vida dele que tem um propósito, que está dentro do propósito de Deus. E ele vai lá, abraça aquela pessoa, no outro dia já pega o telefone, coloca no WhatsApp, já dá uma mensagenzinha, escuta, como é que você está, está bem? Melhorou? Vamos orar por ti aqui. Vamos orar.
Vamos fazer um GDM junto, vamos orar, vamos lá no culto, vai ser bom para a tua vida. Quer dizer, pouquinhos dias a vida da pessoa, ó, sobe. Por quê? Porque ela se encontrou com a pessoa certa, que vai ajudar ela no propósito. Ela está no propósito de Deus, e ela vai levar aquela pessoa, na verdade, ao propósito. Quer dizer, quando Jonas acordou para o propósito, e ele vai a Nínive, uma cidade inteira cai de joelho diante de Deus, puxa cinza sobre si, se arrepende dos seus pecados, e aceita o Deus de Jonas, e a cidade toda é salva. Toda ela é salva. Será que Jonas não compreendia o quanto ele era importante para Deus? Que se Jonas não fosse a Nínive, uma cidade toda seria destruída? Será que você que é líder de GDM, que está aqui na Remir, não sabe o quanto você é importante para Deus? Que se você não entrar no propósito, nenhuma alma entrará no céu por causa da tua vida, e você quer que Deus te ama. Você quer que Deus te abençoe por isso? Você queria que Deus guardasse Jonas fugindo do propósito? Deus queria mais era pegar o barco, só não fez por amor, porque senão ele pegaria assim, ó. Porque se fosse eu, humanamente, não sei. Se eu tivesse força, você manda o cara e para um lado, o cara vai para o outro. E o pior, lá tinha centenas, milhares de pessoas para conhecer a Deus, e lá não tinha nada para ele fazer. Tinha nada. Então diz para o teu vizinho, se você anda numa vida desocupada, é perigoso. Pessoas que têm muito tempo para ficar ali, ouvindo fofoca, enchendo a cabeça de mentira. Tem gente que não dorme, mas não é de preocupação por o trabalho, é preocupação pelas fofocas que tem no Facebook, conversa. Eu digo para você o que eu vou dizer para você: limpa tua mente de lixo. Você tem capacidade, é uma porcentagem na tua mente. Você não é infinito. A tua mente, ela não é infinita. Ela tem uma capacidade de armazenamento. E essa capacidade de armazenamento, você tem que preencher ela com o propósito que Deus tem para a tua vida. E você tem sabedoria suficiente para saber com quem você deve andar. Você andou com pessoas que destruíram a tua vida, e elas eram pessoas boas. E ninguém disse que Jonas era ruim, porque até a passagem ele pagou. Nem de graça ele estava andando. Ninguém está dizendo que Jonas era ruim no barco. Ele era um cara bom, mas ele ia destruir a vida daquelas pessoas lá. Você está entendendo? Então, querido, tem gente que acredita o seguinte: bah, meu vizinho me ama tanto, fulano me ama tanto, porque ele veio tomar um chimarrão na minha casa hoje. Ah, ele veio a semana passada, é coisa boa, esse vizinho todo dia está na minha casa. O cara não quer saber de Jesus, o cara não quer saber de mudança. O cara não quer saber de nada na vida. Você está perdendo o teu tempo, ele vai afundar o teu barco. Porque amanhã ou depois você está deixando de salvar pessoas para ficar com ele. Você está entendendo? Amanhã ou depois você já acostumou naquela vida de perder tempo. E a voz de Deus não vai parar de falar. E também não vai parar de trazer problema. Não vai parar. Você pode corrigir a tua vida pelos problemas que você passa. Os problemas, eles são um indício de que você está desviando do propósito. Quando eu quero saber se aquele negócio é de Deus, eu peço sempre problema. Sempre problema. Senhor, se isso não é do Senhor, me mostra com problema. Que aconteça um problema. Ou esse cara não venha, ou aconteça uma coisa com o meu carro para mim não chegar lá, me mostra com problema. Porque sempre quando você aprender a falar com Deus, você aprende o seguinte: quando Deus não quer, quando tem algo que vai estragar o propósito de Deus na tua vida, ou ele traz um problema para você, ou ele traz um problema para a pessoa que vai estragar. Para um dos dois ele vai trazer. Não espera a bênção fora de propósito. Não adianta orar: Senhor, se isso acontecer, então eu sei que foi do Senhor. Não vai acontecer nada. O que ia acontecer no barco para Jonas? Só aconteceu quando ele se arrependeu dos pecados, se jogou no mar, e a Bíblia diz que lá da barriga do grande peixe ele clamou a Deus.
Senhor, me tira desse fedorão que eu vou voltar para o meu propósito. E a Bíblia diz que o peixe foi lá na beira do mar e lançou Jonas na areia. Eu fico imaginando como é que ele saiu, né? O lugar que ele estava, a habitação dele. Fico imaginando que cheiro foi, porque peixe, se você pegar um assim, já come um, já não dá para chegar perto das pessoas. Você imagina ele ficar não sei quantas horas na barriga de um, provavelmente era uma baleia, bicho que come de tudo, né? Ele só deveria ter clamado muito, ele deve ter lembrado de todos os pecados lá. Quero dizer para você, o sofrimento é a consequência de alguém que vive fora do propósito. Segunda coisa, o teu sofrimento foi gerado por alguém. Ou ele foi gerado pelas influências que você absorveu e transmitiu. Ele não foi gerado por propósito. Propósito nunca traz sofrimento. Propósito, quando Jonas vai a Nínive e ele prega em Nínive e até o rei caiu de joelho na presença de Deus, eu vou dizer uma coisa para você. A alegria foi imensa, tremenda e poderosa. Deus que me perdoe, eu nem comecei a minha pregação, já vem esses aí, ó. É tipo assim, está na hora de ir indo, que nós estamos chegando. Eu só fiz a introdução. Então, quando você troca o propósito de Deus da tua vida por opiniões, você perde o eixo da tua identidade. Você passa a deixar de ser quem você é para ser aquilo que os outros querem que você seja. Vou dizer de novo essa frase. Grava ela, porque você não vai encontrá-la em livros, tá? Quando você troca o propósito por opiniões, você perde o eixo da tua identidade. Propósito é o norte da alma. O propósito, ela dá um norte para a tua alma, onde é que você está e onde é que você pode chegar. Quando ele é trocado por opiniões, o eixo se quebra. A pessoa passa a reagir ao ambiente e não à direção de Deus. Então, se está num lugar, estão bebendo cachaça, ele bebe cachaça. Está fumando maconha, ele fuma maconha. Está se prostituindo, ele se prostitui. Está fazendo fofoca, ele faz fofoca. Quer dizer, ele se adapta ao ambiente porque ele não tem uma identidade e ele não tem um propósito de vida. Quer dizer, a sua vida já não sabe mais para que existe. Está quebrado. A sua alma está quebrada. E a alma se quebra ainda mais quando ela vai tentando fora do propósito, porque não adiantaria. Jonas insistia, ele ia adoecer mentalmente, afundando no barco, porque isso não ia resolver o problema da vida dele. É importante que nós entendemos que, lá no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 10, o apóstolo Paulo, ele disse, se ainda agradassem a homens, não seria servo de Cristo. É impossível você se tornar alguém que possa viver o propósito de Deus, se você não consegue deixar de agradar pessoas. As pessoas, elas não precisam das tuas ideias, nem dos teus palpites, nem do teu agrado. As pessoas precisam de alguém que ensina o caminho delas. Alguém que restaura a sua identidade quebrada. E alguém que mostre em Cristo por que foi que elas nasceram. Com amor. Elas não precisam de gente que passa a mão na cabeça, frita ovo de manhã, faz omelete, leva na casa delas. Elas não precisam de comida, elas estão bem barrigudas que nem eu. As pessoas precisam de destino, mas quem pode dar destino é só quem vive propósito. Você está entendendo? Propósito. E quem vive propósito não anda negociando com o pecado, não anda por aí oferecendo a vida de graça.
não anda por aí entregando o corpo para ser mutilado pelo pecado. Quem vive pelo propósito de Deus sabe quem é, sabe que tem defeito, sabe que tem sujeira, mas diz: eu, de uma a uma, eu vou limpar a minha alma. Isso você precisa ter. Isso você precisa ter. De uma a uma, eu vou limpar a minha alma. E tem uma forma de você fazer isso aqui melhor do que eu estou fazendo. Sabe como é que é? É você pegar uma torneira e colocar aqui dentro e ligar a água. Porque quando você liga a água lá, a água limpa vai entrar aqui, esse copo vai encher e ele vai começar a tirar toda a sujeira. Por isso Jesus diz: eu sou um rio de águas vivas. Rio. É impossível uma pessoa se encher do amor de Jesus, ter um relacionamento profundo com Jesus, e ela não ter uma alma curada. É impossível uma pessoa ter uma alma curada e não se encontrar com o propósito que Deus tem para a vida dela. Porque ao contrário, você vê que Jonas sabia que ele estava fora do propósito, ele reconhecia que ele estava fora do propósito, e ele diz: pode me jogar na água, porque a culpa do que está acontecendo aqui é minha, é eu que estou afundando o barco, eu que estou vivendo uma vida errada, não é vocês. Eles estavam vivendo com os deuses deles, dentro da perspectiva do que os deuses deles exigiam, eles estavam vivendo certo, mas Jonas estava vivendo errado, querido. Vivendo errado. Então o que eu quero dizer para ti? Talvez a linha da tua alma está quebrada, talvez o teu copo está cheio de sujeira. Um dia eu não servia para nada. Sabe o que eu fazia com os homens? Eu levava para os bar beber cachaça. Sabe o que eu fazia com as famílias? Eu destruía elas, cada um, e eu não devia nada, nunca dei uma facada aqui em Teotônio, ninguém, mas eu destruí muitas famílias quando eu estava assim. O cara dizia: não, eu acho que eu não vou lá no bar. Eu dizia: vai, querido, só um golinho, não tem problema nenhum, vai lá, só um golinho. Eu vou lá porque eu sou teu amigo de chifre. Que amigo que vai pegar um pai de família, vai deixar a mulher em casa e vai levar para um bar? Você está entendendo? Que amigo é esse? Mas para mim era, porque eu estava fora do propósito, e quem está fora do propósito está sempre destruindo a vida de alguém. Você está entendendo? Sempre destruindo. Guria vem para a igreja, quer mudar de vida, aparece, o diabo envia uma chifruda no outro dia para dizer: o que tu está fazendo lá naquele monte de louco lá? Onde tirar todo o teu dinheiro que tu tem lá? Ela não tem nem um centavo no bolso, nunca foi na igreja, mas acredita que é só a igreja que rouba dinheiro. Eu vou dizer uma coisa para ti, querido. Não é fanatismo, não é santidade. Você está entendendo? Não é uma pessoa ser uma pessoa egoísta. É uma pessoa, na verdade, ter um rumo na vida. É isso que nós precisamos. É isso que essa geração precisa. Porque essa geração que está vindo aí do Israel, da Vitória, eu estou falando de 11, 16 anos, eles são muito inteligentes. A cabeça deles está cheia de coisa boa, mas eles não têm experiência. E se faltou experiência, inteligência tem prazo de validade. Então o que eu quero dizer para vocês? Nós estamos vivendo no tempo mais poderoso da terra, porque todos nós somos capazes de ter sabedoria. Hoje eu compartilhei um videozinho, mandei para o Israel, e aqui eu vou encerrar, para testemunhar uma coisa. Deixa eu ver onde está Israel aqui, que está ele. Eu queria... Ele me mandou. Deixa eu ver como é que é. Por onde é que eu mandei para ele? Não achei aqui. Não sei para onde eu mandei o tal do vídeo.
O que eu queria dizer é que o cara, que ele é o mais inteligente do mundo, perguntaram para ele, aonde está a fonte da inteligência? E ele disse que está na Bíblia. Então nenhum cristão vem me dizer que ele não tem sabedoria. Sabe, eu não sei por que as coisas, mas vai mentir para outro, querido. Vai mentir para outro que não sabe por que as coisas estão dando errado. Compra tudo que não pode, ganha 1.000, gasta 5. Você está entendendo? Não ora. Sabe, eu ando triste, depressivo, mas não tem um momento com Deus. Acredita em todo mundo, mas não acredita na Bíblia. Acredita que vai se alinhar na vida escutando fofoqueiro. O que eu quero dizer para ti nessa noite, querido? Vocês que estão aqui são tudo bem madurinho, que nem eu já. Já tem cabeça suficiente para saber o que é certo, o que é errado, o que a plantação traz na vida. E Deus tem nos chamado para viver um tempo glorioso. Não fica olhando para os outros. Não adianta ficar olhando para os outros, querido. Não adianta. Tira da tua vida os Jonas. Tira da tua vida os Ló. E Deus vai tirar você de alguns lugares para te mandar para onde você tem que ir. Ele vai tirar você do meio de algumas pessoas que não vai ser prejuízo, vai ser lucro você sair, porque lá está a tua prisão. Quero dizer para vocês o seguinte: se José não tivesse sido enviado pelos seus próprios irmãos para o Egito, jamais o Egito teria comida para o seu pai e os seus irmãos sobreviverem. Se Deus não tivesse me tirado de dentro da minha família, quando eu tinha 30 anos de idade, e se eu não tivesse me disponibilizado a cumprir o propósito de Deus, sabe quantos dos meus irmãos aceitaram vir comigo? Só um. Só um. E depois, com o tempo, eu pude ajudar a todos, inclusive meu pai. Na hora da dor, da tristeza, não deu os 7 anos de vaca magras lá, de fome, mas deu de doença, de enfermidade, de desgraça. E eu pude voltar lá ajudar. Por quê? Por quê? Porque eu tinha saído do meio daquela vida de fracasso. Se você não sair da vida de fracasso da tua família, você nunca poderá voltar para ajudar. Você sempre será que nem eles, estará no mesmo nível, com a alma igual, doente, enferma, inflamada, infeccionada, e é isso que o diabo quer, porque a tua família vai morrer e vai para o inferno se você não mudar. E você vai ajudá-la a matar, porque você fora do propósito, aonde você está, você não acrescenta, você afunda os barcos. Você está entendendo? Fica rodando e matando gente, rodando e afundando o barco. E eu quero te dizer para ti nessa noite, Jesus, Ele quer curar a tua vida. Ele fez isso comigo. Ele fez isso comigo, Ele quer fazer isso contigo. Ele está fazendo isso com milhares de pessoas. Não interessa como era o teu copo, não interessa como era a tua identidade, ou como ela é. O que interessa é que Jesus disse que Ele tem uma nova vida para ti, que não é mais para te lembrar das coisas do passado. Esqueça as coisas do passado. Tira de você a velha cultura, rompe a velha cultura. Abra a tua vida para viver uma vida de propósito de Deus. Não adianta ler Bíblia, não adianta cantar louvores e nem orar para quem não aceita obedecer o propósito que Deus tem para a sua vida. Então eu quero te dizer nessa noite o seguinte, querida: essa noite é noite de você anojar uma vida de opiniões. Para, querido. Tem gente que vem da ideia, que dá vontade de pegar um travesseiro e empurrar para dentro da boca. Empurrar para dentro da boca, porque a vida do cara é uma desgraça, nunca teve vitória em nada. Daí vem dizer para você o que fazer. Vem dizer para você o que é bom. E tem gente que fica dando ouvido ainda, perdendo tempo, entrando no barco, colocando o cara no barco dele. Querido, só anda com gente que sabe onde está e onde quer chegar. Quando você quer saber realmente
Quem vale a pena? Qual é o pregador que vale a pena você escutar? Liga para o teu líder. Não fique escutando tudo que é lixo, tudo que é pregador, porque tem gente que a casa dele já caiu 10 vezes e ele está dando ensinamento ali na rede social, como arrumar uma casa. Quem acredita nessa gente? É só quem está dentro do barco, vai se agarrar em qualquer coisa se está afundando. Agora, verdadeiramente, se o cara sabe onde está, e ele sabe para onde ele vai, ele sabe até porque os erros da vida dele estão acontecendo. Então eu quero dizer para ti, Deus, você é o instrumento de Deus para restaurar a tua família. Você é o instrumento de Deus para trazer a provisão para a tua família. Não é só você que está sofrendo. Não é. As pessoas que estão ao teu redor estão sofrendo também. Elas sofrem também. Então eu quero te dizer nessa noite, querido, limpa a tua mente. Limpa a tua mente do lixo. Não é que você não tem capacidade de aprender e multiplicar e crescer e avançar no reino de Deus. O problema é que a tua mente está cheia de lixo. E aí o copo ele tem limite. A hora que encheu, para. E Deus respeita. Quando encheu os vasos que a viúva apresentou para Elias, parou a bênção. Quando encheu os jarros de vinho, as águas que multiplicaram em vinho eram só aquelas que tinham o depósito. Não correu vinho rolando pela rua lá no casamento em Canaã da Galileia. Não andou vinho rolando pela rua. Porque o vinho que Jesus multiplicou foi o vinho que ficou em segurança. Então nessa noite eu quero dizer para ti o seguinte. Grava bem isso, querido. Sai do barco de gente que Deus vai afundar. Tira da tua vida pessoas que você não vai cumprir o propósito de Deus por causa delas. Eu não estou falando aqui de casamento. Não vai para casa mandar sua esposa embora hoje de noite, ou o seu marido. Não é disso que eu estou falando. Se está com problema de casamento, ontem à noite tinha treinamento aqui, a gente está trabalhando com isso, está tentando limpar as almas, para que viva o propósito de Deus, amém? Então eu digo para ti, Deus tem um chamado para a tua vida, Ele tem um propósito, querido, e não adianta você querer que o vento pare, porque o teu problema não é com o diabo. Se o teu problema é com o diabo, você vem para a libertação nesse final de semana que nós vamos mandar ele embora. Teu problema não é com o diabo, teu problema é com Deus, diz para o teu vizinho. Ele te mandou para um lado, você está indo para o outro. Quem tem problema com Deus, querido, o diabo nunca vai consertar. Agora, quem tem problema com o diabo não pode durar a vida inteira. Porque para mim o diabo ele é mais fraco do que o Deus de Israel. Então, qual é o teu Deus? Invoca, o meu Deus é o Todo-Poderoso, meu Deus. Os caras já botaram, provavelmente colocaram a mão na cabeça. Quando Jonas falou quem era o Deus dele, eles colocaram a mão na cabeça. A Bíblia diz que eles ficaram com medo do Deus de Jonas. Ficaram com medo dele vivendo fora do propósito. Eu quero dizer para você, uma vida desgraçada sem Jesus não é problemático. Mas uma vida desgraçada com Jesus é terrível. Porque o cara está andando com vitorioso, com aquele que morreu lá na cruz, com aquele que ressuscitou, com aquele que veio para te dar vida e vida plena, e o cara está o barco afundando, querido. Tem que ter alguma coisa errada. Diz para o teu vizinho, te levanta e lança nas águas todos aqueles que estão roubando o propósito de Deus para a tua vida. Amém? Fica de pé, querido. Fecha os teus olhos por um momento e diz assim comigo: Senhor Jesus, eu quero te pedir perdão por todos os meus pecados. Perdoa-me, Senhor,
Porque assim como Abraão, eu tenho carregado pessoas comigo que não tem aprovação do Senhor. Também perdoa, Senhor, porque eu muitas vezes não tenho vivido o propósito do Senhor fielmente, assim como Abraão, que o Senhor pediu para não levar sua família e levou seu sobrinho. Perdoa-me também, porque eu tenho enfraquecido quando pessoas têm se levantado, como se levantaram contra José. E José podia ter se desanimado no meio do caminho, mas ele tinha certeza no propósito que o Senhor tinha para a vida dele. E aquele mal que os seus irmãos estavam fazendo era um empurrão do Senhor para levar o José até o Egito. Então não significa que as coisas ruins não acontecerão, Senhor, mas quando eu estou no teu propósito, elas nos empurrarão para o cumprimento dele. E lá na frente eu poderei voltar e ajudar todos aqueles que tentaram me tirar da tua presença, que tentaram matar os sonhos e os projetos do Senhor para a minha vida, porque o propósito do Senhor me exalta, me completa e me leva à vitória. Por isso eu me entrego a Ti nesta noite. Eu tomo essa palavra no meu coração e declaro que eu viverei a partir desta noite, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado na minha vida e através da minha vida. Eu gostaria que os pastores viessem aqui na frente, e todos que querem uma oração, quem sabe Deus falou profundamente contigo nesta noite, vem aqui, querido. Peça uma oração, peça para os pastores ungir a tua cabeça, orar por ti. Você precisa disso, você precisa ouvir a voz de Deus. Venha orar pelas manhãs, venha buscar a Deus, faça propósito com a tua família, com esta geração, querido. Busque a Deus, querido. Deus tem propósito lindo para a tua vida. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas dos céus. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Sim, Senhor. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim.
tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Adorado, poderoso Deus, sabemos que Tu tens uma nova história para o Teu povo, Senhor. Uma história de bênção, uma história onde o vento se acalma, uma história, Senhor, onde nós nos levantamos em obediência para ir à cidade de Nínive, para, Senhor querido, para levar a Tua palavra, para levar, Senhor, a Tua verdade, para levar a Tua transformação a esta geração. Nós queremos ser, Senhor, transmissores de transformação para esta geração, de bênção. Como o Senhor disse a Abraão: eu abençoarei os que te abençoares, de ti farei uma grande nação. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. E será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que eu sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Deus tem pra mim um novo tempo, Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Lutamos com